Olá, muito bom ter você aqui. No Ponta a Ponta de hoje, o tema é o trabalho do MP-MG em defesa do patrimônio público em todo o Estado. Os nossos convidados são o promotor de justiça Daniel de Sá Rodrigues, coordenador do Centro de Apoio Operacional de Defesa do Patrimônio Público. E de forma remota, temos a participação de José Nilson Bispo de Sá, o Nilcinho, prefeito do município de Padre Carvalho, presidente da Associação dos Municípios da Área Mineira da Sudene. Agradeço a presença de vocês aqui na TV MP, é um prazer recebê-los. Prefeito, o senhor participou da reunião organizada pelo Ministério Público em Montes Claros. Aliás, a reunião foi no auditório da associação. Como foi a experiência e qual a avaliação que o senhor faz dessa reunião? Participei, foi muito boa a experiência e muito importante para os gestores municipais. O encontro promovido aqui na Mans, no dia 15 de maio, contou com a casa cheia, aproximou mais os prefeitos do Ministério Público. Neste encontro, sobre o patrimônio público, foi debatido uma maior transparência, que é fundamental na gestão pública. Dentro das orientações do projeto, foi discutido que as prefeituras criassem uma ouvidoria municipais para ser um canal direto com o Ministério Público, que por meio deste canal de comunicação, as demandas municipais sejam apontadas e resolvidas. Após essa reunião, muitos prefeitos aqui da nossa região começaram a agilizar as ouvidorias. Então, foi muito boa a experiência. Doutor Daniel, o senhor é o idealizador do projeto Defesa Ativa do Patrimônio Público. Quando e como essa iniciativa surgiu? Primeiramente, agradecer, né, a oportunidade de estar aqui falando um pouco desse projeto, né? Agradecer ao prefeito Nilcinho, que foi um grande parceiro lá da reunião em Montes Claros, né, com a Mans dando toda a estrutura, todo o apoio. Obrigado, prefeito, mais uma vez. O projeto, na verdade, nasceu a partir da análise do que a gente vem verificando no centro de apoio. Né? Há uma necessidade no âmbito interno de que a gente discuta as nossas teses, os trabalhos do Ministério Público na área do patrimônio público, o que é feito dentro desse projeto em reuniões que ocorrem na parte da tarde do dia com os promotores, a coordenadoria regional, o centro de apoio e outros órgãos, né, que atuam na segunda instância, a Procuradoria de Defesa do Direito Difuso, a Procuradoria de Justiça junto aos tribunais superiores que cuida da parte criminal, e também um aspecto externo, né, como o prefeito já ressaltou, dessa necessidade de uma maior aproximação do Ministério Público, dos promotores de justiça com os gestores, porque muitas vezes existem questões que podem ser resolvidas diretamente e que, como eu sempre falo nas reuniões, muitas vezes há uma falha na própria comunicação entre as instituições. Então, uma situação simples deixa de ser resolvida, né? A sociedade deixa de ser atendida, o interesse público, o patrimônio público deixa de ser protegido porque há uma falha de comunicação. Por isso eu sugiro até, como o prefeito também colocou, que a gente crie, que os municípios, né, os órgãos públicos, câmaras, prefeituras, criem canais diretos de comunicação com o Ministério Público para que, às vezes, um ofício, uma informação, chegue o pedido e chegue a resposta do Ministério Público de forma direta. E além disso, temos firmamos uma parceria com a Ouvidoria Geral do Ministério Público, a doutora Nádia, e há, como o prefeito também já ressaltou, um trabalho específico, né, dentro de um projeto da própria ouvidoria para incentivar a criação das ouvidorias, né, a instalação e estruturação das ouvidorias municipais e a interligação dessas ouvidorias na rede de ouvidorias, que é um projeto que está sendo desenvolvido pela ouvidoria. Então, a ideia que surgiu dessa discussão, né, no âmbito externo,
nessa aproximação, nessa discussão dos temas e internamente nas discussões dos temas com os promotores. Esse projeto também é um trabalho assim, de prevenção, né? A possíveis danos ao patrimônio também, né? Claro, claro. A gente tem que atuar na defesa do patrimônio público em todas as esferas, né? Eu também ressalto isso muito na reunião. A gente tem a esfera da prevenção, que é muito importante, né? Evitar que o prejuízo, que o dano aconteça, é fundamental e muito mais importante do que simplesmente correr atrás do prejuízo, como a gente diz, né? E também existe a possibilidade do Ministério Público atuar como um parceiro do gestor, né? Fomentando boas práticas, melhorias no serviço público, como é o caso das ouvidorias, né? Ou do controle interno, ou desse canal de comunicação. São boas práticas que o Ministério Público fomenta e atua em conjunto. E, obviamente, o Ministério Público, e aí, querendo ou não, o Ministério Público não pode abrir mão da sua atribuição na questão repressiva e sancionatória. Se, infelizmente, ocorrer um ato ilícito, o Ministério Público vai ter que utilizar dos seus recursos, mas o importante é que a gente evite o ato ilícito, né? Seja pela prevenção, seja por boas práticas, mas sempre lembrando que na ocorrência do ato ilícito vai caber ao Ministério Público a investigação, a apuração e buscar a punição daquele que tiver desvirtuado do seu caminho. Então, quais são os objetivos das reuniões? Aproximar o Ministério Público dos gestores, fazer essa prevenção, né? O que mais que você poderia elencar? A ideia é essa, é dar o pontapé inicial, porque para toda conversa alguém tem que começar conversando, né? Então, a ideia é dar esse pontapé inicial, reunir, né? Nós reunimos todos os promotores da região com todos os gestores da região. Lá em Montes Claros, por exemplo, eram quase 300 gestores, né? Entre prefeitos, presidente de Câmara, vereadores, servidores públicos, procuradores dos municípios, com os promotores, né? A coordenadoria regional, o centro de apoio, no caso também a ouvidoria que participa com a gente, para que a gente possa tirar um pouco, às vezes, de uma barreira de uma conversa, para mostrar que o Ministério Público está à disposição para resolver os problemas. Como eu digo, todos ali estão no mesmo time do interesse público, só que cada um tem a sua função, né? Então o promotor não vai exercer o papel do prefeito nem do presidente de Câmara, mas também tem a demanda que chega nele da sociedade que ele tem que levar aos órgãos públicos. E a ideia é que a gente consiga, nessas conversas, melhorar o canal de comunicação, melhorar no âmbito do município a ouvidoria, a comunicação, a transparência, como o prefeito colocou, o controle interno, que é muito importante também, que é uma segurança para a sociedade e para o próprio gestor, né? Um município com um controle interno organizado resolve porque o prefeito muitas vezes não consegue ver o que está acontecendo em todos os setores. Então, esse é um grande objetivo dessa reunião com os gestores e internamente, como eu disse, o objetivo também de que a gente possa discutir as nossas teses, as nossas estratégias, parafraseando o nosso programa aqui, de ponta a ponta, né? Da base até os tribunais superiores, que é muito importante para a unidade institucional. A gente faz agora o nosso primeiro intervalo. Voltamos já já. TVMP, em todo lugar, ao seu lado. Realização: Ministério Público de Minas Gerais. De volta ao Ponta a Ponta. O tema de hoje são as ações do Ministério Público de Minas Gerais para fortalecer o trabalho em defesa do patrimônio público. Prefeito, quais são as dificuldades em Padre Carvalho para garantir a defesa do patrimônio público? Todos nós sabemos que o patrimônio público é um conjunto de bens que pertencem ao Estado e ao município, que atendem às necessidades coletivas do povo. Dos moradores em Padre Carvalho, como em qualquer outro município, a maior dificuldade é o combate à depredação, ao vandalismo. Apesar da criação de campanhas educativas,
infelizmente, alguns cidadãos têm comportamento de destruição. E por mais que educamos, não conseguimos evitar essas ações, que sua maioria são praticadas de formas isoladas. De outro lado, temos bens públicos ligados à arte, à cultura e turismo. E nossa orientação nas escolas, eventos culturais e nos debates que promovemos no município, prezamos pela educação e conservação e propagação dos nossos costumes e valores culturais, como as festas, incentivos aos grupos de pastorinhos, de foliões, a preservação das casas, igrejas, prédios antigos, que são os patrimônios da nossa história. Queremos que todas as pessoas zelem pelo patrimônio público, seja ele qual for, para que esteja sempre disponível, pronto para seu uso. Então, Padre Carvalho não é diferente das outras cidades. Nessa linha, o que mais prejudica, às vezes, o patrimônio público numa cidade pequena igual a nossa. Doutor Daniel, então quais são as medidas práticas, preventivas, que podem ser adotadas, então, para implementar a defesa do patrimônio público? Então, como eu estava falando no bloco anterior, né, a gente precisa, porque os municípios, né, pequenos, como o Padre Carvalho e tantos outros no estado, têm as suas dificuldades, né, e o Ministério Público tem a consciência em relação a essas dificuldades, mas os municípios, como se estabelecem como municípios, eles precisam se estruturar, né, dentro da sua realidade. Então, é preciso que os municípios foquem, né, nas estruturas de preservação do patrimônio público. A gente discute muito a questão do controle interno, né? Nós temos o Plano Geral de Atuação do Ministério Público, que é o fomento aos programas de integridade nos municípios. Então, a questão importante, né? Todo município, por menor que seja, ele precisa ter um controle interno estruturado, porque é o controle interno que vai acompanhar a execução das despesas, os contratos, vai verificar as irregularidades. A questão da ouvidoria também, que tão bem trabalhado pela doutora Nádia, é muito importante, porque é a ouvidoria que vai ser o canal, porque muitas vezes as irregularidades ou as situações que podem chegar num caso até de corrupção, às vezes não são ainda, mas podem chegar num caso de corrupção, eles não chegam no início ao conhecimento do gestor e ao próprio conhecimento do controle interno. Então, a ouvidoria também como esse canal de recolhimento das demandas. A questão da transparência é fundamental. O gestor, hoje a gente já rompeu um pouco da barreira da transparência, né? Há anos atrás a gente tinha uma dificuldade do gestor em ser transparente. Hoje o gestor quer ser transparente, a gente acredita nisso e é importante que seja, porque muitas vezes as pessoas não conseguem saber o porquê uma obra não está sendo realizada e outra está sendo realizada, mas é porque ela não tem, a população não tem a noção do orçamento do município, das prioridades. Então, quando o gestor disponibiliza isso hoje, né, na internet, né, nos portais da transparência, as pessoas conseguem visualizar ali, e tem que ser de forma simples para que todos consigam, consegue visualizar a execução orçamentária, os contratos, quanto está se gastando numa determinada área, em outra, no funcionalismo público. Então, a transparência é importante, o controle interno é importante, a ouvidoria é importante e toda essa gestão, essa governança municipal para que a máquina pública possa funcionar de forma adequada. Essas são, então, as práticas preventivas. E quais são as medidas repressivas? Aí as medidas repressivas são aquelas que ninguém gosta, né? Que aflige, que todos reclamam, mas que, como eu disse, são necessárias, né? É atribuição do Ministério Público perseguir, né, os eventuais ilícitos, os seus responsáveis, né, procurar a aplicação das sanções até para que não voltem a acontecer. E aí nós temos as sanções de cunho criminal,
né? No caso dos prefeitos, eles têm o foro por prerrogativo de função no tribunal, então não é o promotor de justiça que processa, né? Nós temos no Ministério Público a Procuradoria de Competência Originária, que é um órgão próprio, mas temos as sanções criminais que vão desde a aplicação de uma sanção criminal de multa, prestação de serviço até a prisão, né? E no âmbito extrapenal nós temos as questões relacionadas à improbidade administrativa, que aí nós temos sanções de multa, proibição de contratar com o poder público e até podemos chegar à suspensão de direitos políticos e perda da função pública também. Quais são os setores ou áreas do patrimônio que exigem uma atenção especial do Ministério Público? Bom, a verdade é que todo o patrimônio público é importante, né? Mas dentro das áreas, né, o que é mais recorrente realmente são as questões relacionadas à licitação, aos contratos públicos, né? Porque é onde há a efetivação das despesas e também relacionados à questão de servidores públicos, né? Nós temos aí, infelizmente, as notícias, né, de servidores públicos que são contratados para devolver dinheiro para alguém, né, que são as famosas rachadinhas. Nós temos os casos dos servidores fantasma, né, que são servidores, às vezes, contratados que não trabalham apenas como uma retribuição. São casos graves, são casos sérios, não, a gente sempre fala, não é a maioria, né, o servidor público, em sua maioria, ele é vocacionado a prestar um bom serviço à sociedade, mas, infelizmente, são os desvios onde acontecem, né, e nas licitações também. A licitação é uma forma transparente e igualitária, isonômica de selecionar o contratado, né, pela administração pública, mas ela tem que ser dessa forma, ela tem que ser correta, né? Então, os desvios, as fraudes nas licitações acontecem e muitas vezes as fraudes também na execução dos contratos, né? Paga-se mais do que se recebe, o superfaturamento, paga-se por um produto, recebe-se outro, enfim. A grande maioria dos problemas, né, que a gente pode colocar em termos de volume de problemas na área do patrimônio público está relacionado a essas áreas. A gente faz mais um breve intervalo. Voltamos já. De volta ao terceiro e último bloco do Ponta a Ponta, que hoje trata da defesa do patrimônio público. Prefeito, para o senhor, quais são os benefícios de envolver a população na proteção do patrimônio público? Sim, eu acredito. E o exemplo tem que vir da gestão, do gestor. Vejo muitos benefícios. Com uma população consciente, educada, vamos ter muito patrimônio público preservado. Além disso, por meio da educação, formamos cidadãos mais preparados para cuidar dos nossos bens coletivos. Mas, para isso, é preciso que envolvemos a população, os nossos educadores, a escola, as empresas em projetos de educação sobre o bem público, tendo como base a conservação. Só assim podemos mostrar nossa história, nossos bens culturais e patrimônios. Portanto, são muitos os benefícios. Inclusive, aproveitando essa deixa, eu gostaria de dar um palpite para o Ministério Público. Inclusive, colocamos aqui a AMANS à disposição para a gente fazer uma reunião com os diretores de escola do norte de Minas, com os vice-diretores, com os secretários de educação, para levar essa mensagem, porque eles são os que estão direto lá com a maioria da população, onde é que tem uns ensinamentos melhor para garantir melhor o nosso patrimônio. Daniel, o pedido está feito, né? Porque eu ia fazer justamente isso. Como é que essa conscientização pública pode ser aumentada? Esse seria um caminho? Olha, eu acho que é importante a educação. Eu falo assim que tenho um entusiasmo especial por essa educação para a cidadania, né? Eu acho que
acredito muito na educação, exatamente isso que o prefeito colocou, em toda a população, e aí nós temos que começar na base, nas nossas crianças, né, porque serão os nossos adultos que vão cuidar da gestão pública quando a gente já tiver aposentado, né? Então, e eu acredito muito nessa educação. Senhor prefeito, vou levar essa sua sugestão à doutora Ana, que é a coordenadora da área da educação do Ministério Público, para a gente tentar desenvolver um projeto em conjunto, muito bacana, agradeço muito pela sugestão. E realmente a gente precisa educar a população. Da mesma forma como a gente está criando esse canal de comunicação, né, buscando uma maior integração entre o Ministério Público e os gestores, a gente também precisa que a população se envolva mais nessas questões, entenda mais, né? A transparência ajuda nesse ponto, o controle social que a gente fala, né, o controle pela população da gestão pública é importante, e aí a ouvidoria e a transparência entram nessa linha, e é importante que a população, que a educação também de formação de bons gestores, de boas pessoas que tenham o cuidado, como o prefeito colocou, com a coisa pública, não fique restrito só aos gestores. Porque também os gestores saem de onde? Os gestores saem da população. Na verdade é uma cadeia, né? Todos somos, um processo. alguns são eleitos para representar a população na gestão, porque não temos como administrar todos ao mesmo tempo, mas o gestor, ele sai da população, ele não é uma pessoa que sai de outro lugar, ele sai de dentro da população, daquela comunidade que sai o prefeito, que sai o vereador, que sai o secretário. Então, o que a gente precisa é ter a população educada, no sentido de que o patrimônio público é coletivo, é de todos, não pode ser usado em benefício próprio, porque quando a população está educada nesse sentido, ela vai cobrar isso do gestor, ela vai eleger o seu gestor que tiver afinado com isso, e quando ela estiver na função de gestor, ela vai aplicar isso. Então, a educação é primordial, é essencial para que a gente possa ter uma preservação e uma boa gestão da coisa pública. E como que o cidadão pode fazer a denúncia de irregularidades? Bom, identificadas as irregularidades, né, dentro desse projeto, no primeiro momento, questões administrativas, questões de melhorias, podem ser levadas diretamente aos municípios através das ouvidorias, que é uma obrigação legal, que já deveriam estar estruturadas, mas que a gente entende aí a dificuldade e vem trabalhando para incrementar. E as próprias promotorias de justiça, né? Nós temos promotorias que abrangem todos os municípios. Às vezes o município não é sede de uma comarca, de uma promotoria, mas ele está incluído dentro de uma área de uma promotoria, e todos os promotores, as promotorias estão à disposição sempre do cidadão. E também temos a própria ouvidoria do Ministério Público, que faz esse trabalho de canalização, de recebimento das denúncias e distribuição às promotorias para atuar naquilo que é função do Ministério Público. Bom, já houve reuniões em Montes Claros, Teófilo Otoni e Divinópolis. Quais são as outras regiões previstas para receber esses encontros? O projeto, nesse primeiro ano, ele visa atender todas as regiões onde nós já temos coordenadorias regionais do patrimônio público. Então, a próxima reunião está programada para Paracatu, né, na região noroeste. Nós temos ainda as regiões sul e sudoeste do estado, né, Varginha, Pouso Alegre, Passos, e temos também o Triângulo. Então, a ideia nesse primeiro ano é atingir todas essas regiões, talvez, não sei se a gente vai conseguir todas, mas atuar nas regionais, e no segundo ano, né, no ano que vem, que a gente continuar com o projeto, a gente vai buscar fazer as reuniões regionais também, aí atingindo áreas onde ainda não temos coordenadorias regionais para tentar atingir todo o estado. Doutor Daniel, qual é o maior desafio nessa área? Bom, o maior desafio nessa área é identificar o limite em que o gestor ele está fazendo uma escolha legítima e onde ele está fazendo uma escolha ilegal. Né? Esse é o limite, porque o gestor tem que exercer a gestão plenamente, e o Ministério Público tem que entender essa função, mas nós temos que saber qual é o limite daquilo onde ele pode fazer, onde ele pode escolher e onde a escolha dele importa numa violação
da legalidade. Muitas vezes é muito explícito isso, como no caso que eu falei do servidor fantasma, por exemplo, mas às vezes há uma linha muito tênue entre isso aí, e é por isso que é importante essa integração, né, do Ministério Público com os gestores, para que essas linhas tênues sejam resolvidas antes que elas se transformem efetivamente num ato ilícito. E o Ministério Público sempre atento a essas linhas tênues. O Ministério Público sempre atento, buscando as recomendações, os acordos, os ajustes, e quando não é possível se resolver, aí realmente buscando ali o sancionamento e a repressão em relação aos atos ilícitos. Bom, o Ponta a Ponta fica por aqui. Eu agradeço muito a presença de vocês, foi um prazer recebê-los aqui. Eu agradeço. E eu agradeço também a sua companhia. Até breve.